Senhor Jesus, Divino Mestre, nós agradecemos pela oportunidade, pelo ensejo que se renova para nós, que aqui podemos participar de mais uma jornada de estudo e trabalho na nossa casa, a Fraternidade Espírita Camilo Chaves, que nós possamos realizar o melhor a nosso alcance, tanto quanto a recepção da mensagem, quanto a irradiação, principalmente no nosso dia a dia. Que os nossos pensamentos sejam melhores, as palavras também, as ações, as atitudes, para que o nosso processo de transformação seja efetivo, tenha eficácia, inclusive como fator de indução para os irmãos que nos observam e conosco convivem. Nós, no nosso dia a dia, consigamos errar menos, acertar mais, Senhor Jesus. Que as tuas vibrações de paz, compaixão, misericórdia nos envolvam. Muito bem, nós vamos então dar continuidade ao estudo do Apocalipse. Hoje, a partir do versículo 18, do capítulo 19, que vamos então ler. Capítulo 19, versículo 18. Para que comais da carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa e com ela o falso profeta. E diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. E os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Muito bem. O versículo 18, então, que vamos estudar, vamos aqui repeti-lo. Para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. O assunto é realmente um assunto desafiador. Aqui nós temos vários aspectos que nos falam do grupo heterogêneo da Terra. Então nós temos aí, para que comais a carne dos reis, a carne dos tribunos, a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. Nós já temos trabalhado, ao longo do estudo do Apocalipse, nos capítulos anteriores, esses aspectos. Os reis, que falam dos... Os reis são os poderosos, os que têm poder de comando, poder de definição. Não quer dizer que são reis, efetivamente, como monarcas, ou como estadistas, não. O rei, a pessoa pode ser o rei de um lar, rei de um departamento de trabalho, de um grupamento. Define alguém que tem uma certa ascendência intelecto-moral.
sobre um determinado grupo. Os tribunos eram, por exemplo, no sentido mais amplo, são os oradores, os que têm o poder da persuasão da palavra. Tribuno em Roma eram os funcionários públicos, os magistrados. Das legiões também, os tribunos tinham um comando, abaixo dos generais vinham os tribunos. Geralmente eles eram de família nobre, da família dos patrícios, que estavam sob o comando de um general mais experiente, como eram aspirantes a postos mais altos na hierarquia romana. Então eles prestavam serviço nas legiões para demonstrar bravura, demonstrar coragem, capacidade de liderança. Então, os fortes, então nós estamos notando aí que são os elementos que têm um certo poder na sociedade, e aí o poder, não só o poder material, não só o poder político, o poder intelecto-moral ampliado, uma certa ascendência espiritual sobre determinados grupos. A carne dos cavalos, os cavalos são os intermediários. Nós, por exemplo, somos médiuns, somos cavalos, e dos que sobre eles se assentam. Então, a carne de todos os homens livres e servos livres. São aqueles que já estão vivenciando as virtudes, a lei de amor, estão se esforçando, então livres das injunções mais dolorosas da lei de causa e efeito, da lei de ação e reação. Os servos das suas próprias paixões, das suas próprias dificuldades. Os pequenos são os novos na evolução, os que ainda não têm uma grande estatura na escala da evolução, e os grandes, que são os que já têm uma bagagem evolutiva. Comer a carne define a aprendizagem, a assimilação de conhecimentos, de conceitos, de exemplos por meio do contato social. Nós podemos aqui trabalhar com vários aspectos. O aspecto natural da assimilação dos exemplos do grupo heterogêneo. Então, os mais adiantados auxiliam os menos adiantados por meio do contato social, e os mais adiantados assumem uma responsabilização sobre o que estão, sobre aqueles que estão sob a sua linha de influência, e assumem a responsabilidade em função de estarem proporcionando exemplos indutores para as ações. Então, se os exemplos não forem os mais adequados, diz a lei que nós temos que voltar a conviver com um grupo ou com aquela parcela do grupo e seguir os nossos exemplos. Então a gente precisa voltar para fornecer exemplos melhores para eles. É a questão do pagamento. Então, quando se fala em estamos aqui para pagar, no tempo dos movimentos iniciais do Espiritismo, os espíritos não podiam desenvolver muito, sofisticar muito certos entendimentos, mas o pagamento é você retornar a conviver com um determinado grupo para oferecer algo melhor do que você ofereceu anteriormente. Então não há o que temer. Aquele que teme
o chamado pagamento demonstra imaturidade espiritual, falta de estatura espiritual. Porque quando você avança no campo intelecto moral, não existe mais fundamentação para o medo. Aquele que avança no campo intelecto moral passa a ser um instrumento divino, passa a amar. Então, para ele não tem problema reencarnar com um determinado grupo ou determinado grupo, porque ele está cumprindo a lei de amor e se engrandecendo cada vez mais com isso. Vamos lembrar de Jesus, que encarnou entre nós 2000 anos atrás, num ambiente extremamente complexo. Teve medo de aqui não renascer, de aqui nascer, de aqui encarnar? Não teve, porque o espírito que ama não tem mais o que ter medo. Tem medo do quê? Se nós temos conhecimento da vida espiritual, mortalidade, reencarnação, estamos desenvolvendo o amor, vamos ter medo do quê? Medo da imaturidade. Se nós ainda temos medo, significa que precisamos renascer para perder o medo. Então, o objetivo é avançar. Avançar, seguir adiante e trabalhar com os recursos que nós temos, conviver com os espíritos que nós temos que conviver e procurar dar o nosso melhor. Porque cada um desses com os quais nós convivemos, cada um representa grupos. Representam grupos. Podem ser grupos da antiguidade, como nós vemos aqui na reunião. Nós atendemos os espíritos que representam grupos. Então, geralmente, a dinâmica aqui, por exemplo, como nós dialogamos com aqueles que têm ascendência de comando sobre um grupo. Não é assim que acontece? Porque normalmente a gente percebe, né, Júlio, quase em sua totalidade, quando um espírito se identifica para conversar, ele está representando um grupo. Então ele é um rei, é um forte, é um tribuno, é um grande daquele determinado grupo. Então, como ele tem uma ascendência, os espíritos trazem para o diálogo e os outros vêm com ele e ficam escutando. Então, ele já tem uma linha de comando. Sobressai alguns aspectos, né? Exatamente. Escolhido, né? Então, os espíritos que vieram em transmigração para a Terra ao longo do tempo, por uma questão natural de serem reis, tribunos, fortes, no mundo, em comparação com os espíritos da Terra, eles se tornaram líderes naturalmente em função da bagagem. Passaram a ser os líderes, se tornaram os pajés, se tornaram os caciques, das lideranças ao longo do tempo, os reis babilônicos, os reis romanos, os persas e os gregos, e vai por aí. Então, nós vemos hoje, por exemplo, que nós, de 2018 para cá, nós trabalhamos com um grande contingente de espíritos babilônicos e romanos, certo? Que formaram as legiões do passado. Então, hoje no movimento espírita, por exemplo, quem tem acompanhado, por exemplo, os livros, as obras do Chico Xavier, que nós respeitamos muito,
e o movimento espírita, os bastidores do movimento espírita, principalmente de Minas Gerais, nós vamos encontrar muitos romanos nos pós de liderança do movimento espírita. Todos esses que foram grandes lideranças do movimento espírita são espíritos que forjados na liderança no passado e provavelmente vieram em transmigração de outros mundos para cá, por causa da bagagem. Então, naturalmente, como o espiritismo é um movimento de vanguarda, em função do que o espiritismo traz e de revelações, estão à frente da ciência. Então é natural que aqueles, vamos colocar assim, os reis, os tribunos, os fortes do passado, que se engrandeceram nas complicações, estejam hoje exercendo liderança no movimento espírita em função do quê? Em função da responsabilidade. Porque foram lideranças no passado, regimentaram exércitos, legiões para obras de arrasamento, de conquista, foram se transformando ao longo do tempo, foram despertando, ao longo do tempo, foram despertando e se tornando lideranças no campo religioso, continuaram cometendo equívocos ao longo do tempo e têm a oportunidade de, no movimento espírita, que é um movimento de vanguarda, dar o passo adiante no reajustamento, sem necessidade das expiações. Certo? Agora, espíritos com esse potencial, com essa carga de comprometimento do passado, que reencarnam, por exemplo, no seio do movimento espírita, que representa o Consolador prometido na Terra, que tem uma missão extraordinária, que às vezes pedem uma oportunidade para reencarnar como espíritas do passado, mas se deixam levar pela vaidade, pela prepotência, pela arrogância e perdem a oportunidade, provavelmente, ou talvez tenham mesmo que passar pela expiação, oportunamente. Por isso que eu insisto aqui no nosso grupo, o pessoal que é médium, para não perder a oportunidade, não baratear, não menosprezar a honra de estar participando de uma reunião como essa. O cavalo passa arriado, a gente tem que montar. Ele não vai parar para você montar, você tem que pular nele porque a gente nós vemos aqui nos testemunhos, vemos nos testemunhos aqui dos espíritos que tem muitos espíritas arrependidos do mundo espiritual. E lamentando. Então lógico que nós não somos perfeitos, vamos cometer erro. Mas o nosso erro não pode ser o erro de comprometer o andamento da doutrina e nem o trabalho mediúnico, por causa de nossa negligência, falta de compromisso, falta de decisão e determinação. Porque nós não temos a visão clara do nosso passado. Estamos tendo lampejos do passado. Os detalhes, às vezes tem até emergido detalhes. Mas, assim, o grosso não tem acontecido, não tem surgido. Vai surgir se o grupo continuar firme, o grupo continuar comprometido, se imbuído da responsabilidade, agarrar a oportunidade. Eu tenho certeza, não vou dizer que eu tenho certeza, mas
Novas coisas podem vir pela frente. Porque a espiritualidade investe em quem investe. Aprendi isso com o nosso irmão Honório Abreu. Semana passada nós até falamos aqui que o estudo aqui é da Lavra do Honório, depois na reunião ele estava presente. Aí a médium falou que não é dele, não, é do Cristo. Sim, mas ele foi o cavalo. O cavalo é o intermediário. Ele foi o cavalo, foi um instrumento. E o instrumento, ele tem que ter condições de entender o que está sendo transmitido para ele ser eficiente na transmissão. Então ele tem uma participação no processo, desenvolveu essa capacidade ao longo do tempo. E ele era médium de espíritos iluminados. Um deles eu tenho certeza que era o nosso grande amigo Emmanuel. Ele era um médium de Emmanuel, de outros espíritos. A gente percebe isso. Então, o cavalo aqui é o médium. Então, nós somos cavalos altamente qualificados. No passado, nós éramos cavalos de outras mentalidades. Mas hoje nós somos cavalos de Allan Kardec. Vamos colocar nesses termos. Às vezes tem um pangaré, tem um cavalo chucro. No sistema. Né? Tem um... processo. Entendeu? Não podemos ser ainda puros sangues, mas estamos aí... Mas pangaré nem tanto. Nós estamos refinando o sangue, certo? Fazendo a hemodiálise do sangue. Pequenos e grandes, já falamos bastante. Agora, no versículo 17, nós estudamos o seguinte: e viu um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e juntai-vos à ceia do grande Deus. As aves que voavam pelo meio do céu são os espíritos desencarnados em preparação para os grandes lances do futuro. Porque nós estamos trabalhando aqui, no capítulo 19, com a chegada do Espiritismo na Terra. A chegada do Espiritismo na Terra, que é o cavalo, estava sentado sobre ele, era fiel e verdadeiro, é o Espiritismo. E Allan Kardec foi um instrumento. Então nós estamos trabalhando aqui com a grande chamada da mediunidade. O grande chamado para o trabalho mediúnico. Popularização do fenômeno mediúnico. São chegados os tempos. Profecia de Joel: vossos filhos e filhas profetizarão, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Se não me engano é Joel, profecia de Joel. No final do ciclo de provas e expiações, início da regeneração. Então, as aves que voavam pelo meio do céu são espíritos aí que já tinham uma certa condição de entender o chamado, porque elas voavam pelo meio do céu. O meio é aquela posição em que você está vendo o futuro e o passado. Meio. É o consciente, por exemplo. Campo consciente, confinado. Já que citamos Emmanuel aqui, vamos buscar no Pensamento e Vida, quando ele trabalha o primeiro capítulo, a mente, espelho da vida. Ele vai dizer que nós estamos confinados, que nos encontramos entre a animalidade e a angelitude. Entendemos a mente como sendo
a faixa de serviço em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Nós adquirimos conhecimento do cristianismo ao longo dos séculos. Do cristianismo. E fizemos complicações também no cristianismo, Inquisição e complicações aí que nós já temos notícia na história. Nos candidatamos, estavam lá no meio do céu, situação assim de arrependimento, vislumbrando o passado, vendo o que deixamos de fazer, complicação que nós operamos no seio do cristianismo, vislumbrando o futuro, porque já estudando no mundo espiritual, então estavam voando ali no meio do céu, talvez muitos pedindo uma reencarnação dolorosa, aí os espíritos, não, vamos trabalhar no seio da doutrina espírita, na seara espírita. Jesus vai estar promovendo um movimento para o engrandecimento do espiritismo no Brasil, vamos reencarnar no Brasil, vamos ser médiuns, vamos trabalhar. Então reencarnamos. Então, estamos aqui hoje, quebrando a cabeça para estudar o assunto, vislumbrando o passado, lidando com complicações no campo da existência. Eu acredito que todos nós aqui, cada um determinado grau, já lidou, ou ainda vai lidar com alguma complicação no seio da família. Estou lançando uma profecia de mau agouro, não, mas isso é próprio do plano em que nós vivemos, um mundo extremamente complexo, bastante heterogêneo, muita confusão ideológica, inclusive na própria seara espírita, espíritas confusos, seguindo mentalidades diametralmente opostas àquela de Jesus, de Kardec, por exemplo, não conseguindo identificar o verdadeiro do falso profeta. Então nós vivemos um plano complexo. Então estávamos lá, não é isso? Voando pelo meio do céu. Evidentemente que aqui vamos lembrar também dos que estavam nas zonas de ociosidade, no campo do obsessivo, junto a encarnados, roubando as energias no processo de vampirização, do menor esforço, arrependeram-se, prepararam-se e reencarnaram. Então, é um movimento, ajuntai-vos, vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, que é um movimento, por exemplo, do Espiritismo na Terra. Nós estamos aqui participando de uma ceia, recebendo uma alimentação, falando de 1857 para cá, recebendo uma alimentação da mais alta expressão, de pelo menos já de segunda oportunidade, eu tenho repetido isso. Segunda oportunidade, talvez haja quem esteja na terceira oportunidade espírita, pode ser que tenha, já tem alguém na terceira, pode ser que tenha alguém que foi contemporâneo de Kardec, desencarnou no século XIX, reencarnou no início do século XX, desencarnou e já reencarnou de novo. Pode ser, porque somos 8 bilhões. Pode. Mas entendo que pelo menos segunda oportunidade é bem plausível. Agora,
Isso falando do aspecto positivo. O aspecto negativo no nosso caso, ou no caso dos que se mantêm na vida larga no mundo, as aves que vão comer as carnes serão os espíritos, os obsessores, os vampirizadores que estarão associados com os desatentos, os distraídos, que é um processo natural, amigos. Se nós nos mantemos nos processos puramente materialistas do mundo, buscando os prazeres com muita ênfase, nos entregando às viciações que promovem o anestesiamento da consciência, e não temos um empenho na prática do bem, que a prática do bem é o grande movimento que nos mantém associados aos bons espíritos. Logicamente, nós vamos atrair os espíritos, os ociosos do plano espiritual, que são os próprios homens que foram ociosos, cultuaram a lei do menor esforço, viciosos, que desencarnam, continuam viciosos e vão se unir aos viciosos que continuam na carne. É uma lei natural. Aqueles que têm por filosofia, deixa a vida me levar, né? O plano ao qual temos que nos entregar com muita ênfase na prática do bem. A questão 982 deixa isso muito claro para nós. Não é preciso acreditar no Espiritismo, não. Quem estuda o Espiritismo, acredita no Espiritismo, tem uma vantagem de conhecer o terreno, de saber o que está acontecendo na Terra, de conhecer antecipadamente o mundo espiritual, conhecer as relações dos homens com os espíritos, o que é preciso fazer para ter relação com bons espíritos, e se não fizermos, vamos ter relações com os maus espíritos, é inevitável. Não existe ritual que vá nos livrar das complicações. É a operação do bem. Diga lá, Ilana. Eu queria saber se essa grande ceia de Deus, que as aves são convidadas a comer, a participar da grande ceia, se juntar, se refere exatamente a esse alimento que são os fortes, os servos, são essas graduações aí que vão alimentar? É porque para você aderir ao programa espírita, por exemplo, você não precisa de ser um espírito de alta envergadura intelecto e moral, não. Pode ser um pequeno, porque o pequeno que já está convivendo com esse grande grupo heterogêneo tem condições de aceitar um convite. Geralmente os reis, os tribunos, os fortes são os complicados. Então a ceia é formada por esse. Se complicaram pela vaidade, pelo orgulho, pela prepotência. Ao longo do tempo, tem muita bagagem, tem muita capacidade de ação, capacidade de comando, de estabelecer estratégia, diretrizes. Então eles são chamados, você complicou lá atrás no campo da estratégia, do comando, então temos aqui uma área para você trabalhar, que é o movimento nascente do mundo, o Consolador Prometido. Precisamos de estrategistas, precisamos de pessoas que têm capacidade de liderança para reencarnar e abrir o terreno. Agregar os novos. Os novos serão atraídos pelo amor, pelo exemplo. Agora, se o elemento se deixa seduzir pela
antiga vaidade que é insuflada no meio espírita pelos invigilantes que aplaudem, elogiam demasiadamente, incensam os palestrantes e os médiuns, o elemento pode empavonar-se de novo e cair novamente nos lances da vaidade. Você está entendendo? Então todo mundo tem culpa. Não é isso? Tem um companheiro que é extremamente vaidoso, que, não é? Que vai sempre sendo chamado para as palestras, ele acaba acreditando numa certa posição de supremacia. Às vezes nem é por culpa dele, é por culpa dos incensadores. Porque para você fazer... Desculpa que eu vou falar aqui, mas eu vou falar. Porque para você fazer palestras aí no movimento espírita, você tem que ter currículo. Tem que ter currículo, diploma, posição. É o que acontece, amigo. Eu estou falando alguma... Estou exagerando aqui. É o que acontece? Então se esquece do básico. O básico é o quê? O corpo a corpo, o contato social, a via pública. É o bem que a gente estava conversando agora mesmo. Não é? Acontece no movimento espírita. Entendeu? Acontece. Mas, então, as próprias pessoas que às vezes organizam os eventos, né? Porque quer ter um impacto, quer ter uma certa renda. Aí os eventos são daqueles temas assim que não... Sabe? Os temas que não promovem um esclarecimento profundo, realmente, das pessoas. Allan Kardec era educador. Allan Kardec, ele se preocupava com as massas, o povo. Preocupava com as massas, com o povo, a periferia. E os espíritos que eram lançados na torrente da civilização, sem educação, sem limites, onde que eles nascem em maior, grande escala? Nas periferias. Então, assim, são os espíritos que precisam da ajuda e do amparo. Né? Então, o Chico Xavier, por exemplo, que é criticado por muita gente, o Chico Xavier indicou o caminho, o povo. Então, as casas espíritas, elas precisam ter o atrativo para o povo. Assistência social, tem que... Nosso grupo aqui tem esse movimento para atrair os filhos do Calvário. Atrair os filhos do Calvário. Porque enquanto tiver desigualdade social no mundo, que não é obra de Deus, é obra do homem, obra do egoísmo, é preciso ter um amparo aos necessitados, amigos. É preciso. A Casa do Caminho iniciou esse movimento e nós não podemos afastar desse movimento, não. No futuro, no plano da regeneração, não haverá necessidade disso, porque perfeita equidade vai presidir as relações sociais. Então, o trabalho dos centros espíritas, será o de esclarecer.
Então, nós somos convidados aqui para trabalhar no campo da mediunidade, no nosso caso específico aqui, no nosso grupo, nós, segundas-feiras, temos aqui um trabalho de atendimento espiritual, mediúnico, e então por isso que nós aqui sempre trazemos aqui o exemplo do trabalho mediúnico. Então, esse movimento é o que nós estamos vivendo agora. Então, nós temos a oportunidade de fazer uma transubstanciação na nossa carne. Nossa carne é aquela carne complexa das imperfeições, das más inclinações. Trabalhando na seara espírita, temos a oportunidade de fazermos uma transubstanciação da carne pela transfusão de sangue. O sangue de Jesus, por exemplo, simboliza tudo que ele fez, seu amor, é o que nós estamos buscando imitar. Estamos buscando seguir os exemplos de Jesus, estamos buscando imitá-lo. Se nós não definirmos um modelo e guia efetivo, nós vamos imitar outras personalidades aí no mundo. Podem observar que isso acontece, é um movimento natural. E cada um de nós, no ponto menor, é imitado por alguém. Sempre. Sempre tem alguém que nos imita. Por isso que nós estamos buscando, com muita ênfase, estudar o Espiritismo para poder oferecer aquele exemplo mais adequado, o melhor exemplo possível. De forma consciente, porque nós ainda vamos expressar alguma coisa desagradável de forma automática ainda, que é da nossa natureza. Comentários aí? Mais algum comentário desse versículo 18? 19. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo e ao seu exército. Então, e vi a besta. A besta define a linha mental da inspiração pessoal. É o elemento concreto. O dragão é o plano inspirador. O dragão é o plano inspirador. O dragão e o cordeiro, plano inspirador. De um lado e do outro. Jesus representa o cordeiro e o dragão. Todos nós que ainda não conseguimos concordar com a linha do amor e na Terra buscamos dar continuidade ao egoísmo, ao orgulho, à vaidade, à violência. Representamos a besta. E é preciso identificar a linha mental no mundo individual. A linha mental, que é o propósito, a filosofia de vida, a ideologia que norteia nosso padrão de conduta. Nós estamos trabalhando, o Espiritismo representa para nós que estamos estudando o Espiritismo representa o sistema filosófico que nós estamos assimilando e que nos permite identificar a besta, que é a linha filosófica complexa. E suas materializações no mundo, os sistemas que foram criados no mundo para dar continuidade ao sistema da violência. Exploração do fraco pelo forte, tema espírita,
Kardec fala disso. Capítulo 9, item 5, Evangelho segundo o Espiritismo. Então, isso representa todo um sistema de exploração. Filosófico, econômico, política. Certo, amigo? Quando Jesus encarna para instaurar a linha do amor, é para mudar o mundo ao longo do tempo. E aqueles que atrasam o progresso, e nós estudamos isso nas questões 779 em diante, por exemplo, influência do Espiritismo no progresso, 798. O Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? Certamente se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insulados, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Obviamente que isso não vai demorar, porque isso foi escrito em 1857 e ainda não aconteceu. Por que não aconteceu? Por causa disso aqui, ó, questão 799. De que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens a grande solidariedade e os há de unir como irmãos. Então nós vemos que isso ainda vai demorar. Que para destruir o materialismo, é preciso destruir o egoísmo. O materialismo é fruto do egoísmo. O materialismo decorre do egoísmo. A sede da posse. O consumismo. E vai consumindo o mundo, porque as pessoas, não acreditando na continuidade da vida, supondo que só vivemos uma única existência, então elas querem tudo do melhor agora, aqui e agora. É por isso que temos leis. As leis humanas regulam, já temos trabalhado o assunto aqui, regulam as relações de homem para homem, porque se não houvessem leis, estariam vivendo ainda o predomínio do forte sobre o fraco, plenamente, como era na antiguidade. Mas hoje existe o predomínio dos conglomerados. Existe esse domínio. Quando vai acabar? Quando acabar o egoísmo. Agora, nós precisamos apressar o passo, porque o movimento da reencarnação e desencarnação, a roda está girando. E aqueles de nós que não combatemos o egoísmo, partiremos para outras moradas na casa do Pai. E no nosso lugar renascerão renascerão os bons espíritos.
Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais? Conhece bem pouco os homens quem imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos, e preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. A transformação, pois, somente com o tempo gradual e progressivamente se pode operar. Para cada geração, uma parte do véu se dissipa. O Espiritismo vem rasgá-lo de alto a baixo. Entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem um único defeito, que fosse, já o haveria forçado a dar um passo. Ter-lhe-ia feito só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Então, o próprio Espiritismo, a marcha do Espiritismo é entravada pelos próprios materialistas espíritas que ainda somos, que ainda não compreendemos a finalidade da doutrina espírita na sua mais ampla acepção, e nós não conseguimos dar um pequeno passo no rumo dessa transformação aí. Então, vi a besta e os reis da terra. Então, o conhecimento espírita nos permite identificar o terreno, identificar a necessidade interior, consequentemente a exterior. Necessidade das massas, do povo, carência do povo, carência de tudo, de valores nobres, de educação, que deve ser o nosso empenho. E via besta os reis da terra, valores internos interiores, nós já trazemos aí de muito tempo, e os elementos que têm poder na terra, e os seus exércitos reunidos. Então, é todo o sistema interior individual de cada um de nós que se contrapõe a uma maior vivência, adesão ao Evangelho. Quando falamos aqui maior adesão e vivência do Evangelho, não é que nós vamos abandonar tudo, abandonar todas as coisas materiais. Não, nem isso não. É utilizar as coisas materiais para o engrandecimento do espírito. Reduzir um pouco a ambição, reduzir um pouco o consumismo, reduzir um pouco o acúmulo de bens materiais, focar mais nas relações interpessoais, nos relacionamentos, no enriquecimento intelecto moral, no bom uso das coisas materiais, uso nobre das coisas materiais. Tudo tem o bom uso e tem o mau uso. Então é nesse sentido. Porque assim. Pensando nisso, ontem, Júlia, por exemplo, numa questão dos garimpeiros, se nós não consumirmos provavelmente em excesso, por exemplo, ouro, não haverá essa discrepância, né, que existe hoje, por exemplo. Né? Exatamente. É o alimento ao materialismo numa profundidade, assim, vamos dizer, a ponto de causar sérios problemas aí. Os problemas climáticos são evidentes. Os problemas climáticos são eloquentes. Tivemos aí sensação térmica de praticamente 60 graus centígrados no Rio de Janeiro. Exatamente. E nos Estados Unidos lá, sensação
térmica de menos 77. Eu me lembro. Acho que eu vou menos. Então, tudo isso é efeito do impacto de um consumo desenfreado, de uma busca pelo ter, pela posse, ao invés da busca pelo ser, pelo crescimento intelecto-moral. Porque crescendo intelectual e moralmente, conhecendo, conforme aprendemos na questão 918, conhecendo antecipadamente a nossa destinação, nós vamos precisar de menos coisas materiais. Nós vamos deixar de individualmente impactar de forma muito forte no meio ambiente. Então esse é o ponto. E os seus exércitos reunidos. Então essa reunião que ocorre é um movimento natural, inconsciente pela busca, uma busca cada vez mais assim exacerbada, preferencial pelo conforto material e não pelo engrandecimento espiritual, que vai fazendo com que voltemos para aquela lei do menor esforço, que é uma tendência do progresso. Só que hoje, como nós somos ainda bastante imperfeitos, tudo que cai na mão vira ouro, ou seja, tudo que nós tocamos e construímos é utilizado para atender o egoísmo, que é o que vemos no mundo. Aí nós vamos ver o egoísmo individual de cada um se soma e se torna egoísmo coletivo. Então, quando um rei da terra, que é um poderoso da terra, propõe uma guerra, se a sua população do seu país não quiser, não vai ter. Se tem é porque a população também tem uma certa participação. Por isso que existem as leis. Por isso que existem as leis. Porque, no caso aí que nós temos aí acontecendo no mundo, nosso irmão lá foi lentamente alterando as leis e se perpetuou no poder. Olha o resultado. O resultado é o que estamos vendo no mundo. Então é o risco que ainda ronda a Terra, os movimentos totalitários, os movimentos que buscam aí ainda manter complicações na Terra, porque se nós temos aqueles que são inconscientes no processo, nós temos aqueles que são conscientes e que comandam com conhecimento de causa, que estão no mundo espiritual. E que aqui na reunião ocasionalmente se manifestam. Esses são os que estão sendo retirados, as lideranças estão sendo retiradas. Já vêm sendo retiradas. Os formadores de opinião que têm capacidade de seduzir as massas para os processos arbitrários e violentos estão sendo retirados. Os que estão encarnados, quando desencarnados, serão retirados. Então nós estamos vendo um movimento, a separação do joio e do trigo acontecendo, porque o planeta precisa avançar. E nós, os que estivemos tentando manter a Terra ainda no plano do egoísmo,
da desigualdade social, da iniquidade social, do desamor, porque Santo Agostinho define que o mundo da regeneração nos mundos de regeneração, em todas as frontes lê-se a palavra amor. Isso significa que todas as fontes lê-se a palavra amor significa que pensamentos, palavras e atitudes e ações das pessoas representam o amor praticado. E o amor praticado representa a interiorização da lei de Deus. A lei de Deus sendo interiorizada, o resultado é o amor sendo praticado. O amor sendo praticado vai instaurar na Terra a perfeita equidade que vai presidir as relações sociais, e na Terra não mais haverá egoísmo e orgulho. Está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa do Pai, e é para apressar e acelerar esse momento que o Espiritismo veio à Terra. Então, que o Espiritismo, amigo, não encontre atraso na sua marcha por nossa incapacidade de colaborar com o avanço do Espiritismo. A nossa negligência em assumir o nosso posto de ação, e que Jesus nos abençoe.